passo a palavra agora para o Max. Seja bem-vindo, Max. Obrigada por nos proporcionar esse momento. Já ouvi suas palestras, muitas. É uma bênção ter você aqui com a gente. Bom dia a todas e a todos. Uma alegria estar aqui nesse momento tão importante que nós estamos celebrando o trabalho no bem. Isso é muito importante. E hoje nós estamos aqui na condição de alguém que vem colaborar junto com o time, mesmo que pontualmente. Nosso objetivo aqui é conversar, como nos foi orientado como sendo o principal motivo do nosso encontro, e nós fizemos um embasamento para esse start da nossa conversa, que é uma apresentação que eu quero pedir licença a vocês para compartilhar, e aí, então, a gente ter essa apresentação como roteiro. E vocês fiquem à vontade para nos interromper, se assim entenderem por bem, e, de qualquer forma, a Renata nos disse que temos, então, um tempo depois da apresentação para que realmente vocês e todos nós conversemos, perguntemos uns aos outros e que vocês respondam as perguntas, porque eu não vou dar conta, então vocês respondam as perguntas por mim, por favor. Então vamos seguir, gente. Eu vou compartilhar aqui e se depois de compartilhar tiver tudo ok, por favor, confirme comigo. Vamos lá, tá? Entrando aqui. A tecnologia agora funciona bem, graças a Deus, está ótimo, né? Então, ótimo, pessoal. Então, o título do nosso encontro hoje, que a Renata nos solicitou, é esse: o nosso papel no mundo como trabalhadores na seara do bem. Bom, este título tem diversos elementos envolvidos, né? O que é papel, o que é mundo, o que é ser trabalhador, o que é seara, o que é o bem. Então, é claro que no tempo que nós temos para discorrer, nós vamos abordar algumas partes desse contexto focado no trabalho que a ASPA maravilhosamente executa. E a Regina sabe, a gente lá na FEB, desde o começo, vem acompanhando o Zé Vilmar, também conhecido como profeta Zaqueu, né? Profeta Isaías, ou qualquer profeta, né? Ele entende que eu brinco com ele, o José JV, né? Então, a gente sabe do trabalho maravilhoso e é impressionante como cresceu e está crescendo e como mais almas estão se juntando cada vez mais a essa bênção. Então, vamos lá, vamos ouvir um pouquinho sobre isso para poder trabalhar esse tema. Primeiro, que nós gostaríamos aqui de entender o significado espiritual de trabalhar e servir, porque tem um significado muito forte do ponto de vista espiritual em qualquer tipo de trabalho. E nós vamos pedir ajuda a um espírito que, no nosso ponto de vista, melhor tratou sobre isso, que se chama Emmanuel. E esse Emmanuel nos falará um pouco sobre isso, sobre o que é trabalhar e servir. E para isso, nós tomamos aqui antes uma passagem que João anotou e que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, isso aqui é emblemático, né? Não existia sábado, não existe domingo, não existe segunda, não existe a dor, não espera, a necessidade está aí premente. Então, agora e sempre, precisamos trabalhar. Mas Jesus também veio dizer: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ora, com todo respeito, gente, se o governador do planeta, aquele que coordena desde a sua formação esse orbe, ele diz que veio para servir, eu pergunto-me, quem sou eu para esperar ser servido por alguém? Então, essa é uma fala forte de Jesus, que aí empresta para nós os termos que nós precisamos para entender esse trabalhar na seara do bem. Porque trabalhar e servir são duas palavras que têm que se conjugar nesse trabalho. Então, diz Emmanuel no livro chamado Perante Jesus, e no capítulo que se intitula Remuneração Espiritual. Olha a profundidade de Emmanuel. Além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva. Então, são afirmativas bastante
peremptórias, né? Porque ele diz aqui, ó, invariavelmente. Então, toda vez que você trabalha, toda vez que eu trabalho para o meu sustento, se eu trabalho de forma honesta, trabalho de maneira justa, lúcida, há uma compatibilidade aqui com o mundo físico, no mundo espiritual. Há também não só uma remuneração financeira, amoedada, mas uma remuneração espiritual respectiva. Daí porque trabalhar sempre, sempre, em qualquer situação, foi e será sempre o melhor remédio de todos os problemas, será sempre o melhor processo de crescimento em todas as situações. Trabalhar é uma bênção. Quando a gente está impedido de alguma maneira de trabalhar, a gente percebe o quanto isso nos faz falta àqueles que estamos habituados ao trabalho há muito, né? Mas Emmanuel, gente, vai dizer outra coisa interessante. Ele diz assim: quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Ok? Eu estou contratado para uma determinada instituição, uma empresa, seja o que for, eu trabalho, cumpro os meus deveres, faço tudo direitinho, mas eu tenho ali como meta principal a minha remuneração, porque eu preciso sobreviver, enfim. Mas o dia que eu for para essa empresa, ou para essa instituição, ou para onde quer que seja que eu esteja servindo, trabalhando, se eu tiver prazer de estar lá servindo, quando acontece isso, a remuneração amoedada, a remuneração financeira, passa a ser consequência. Você nem pensa nela, ela vem por consequência. Então, quando você tem esse prazer de servir, você transcende o limite dos que são os convencionais do mundo. Você passa a ter uma espécie de remuneração espiritual diferente. E aqui vai entrar uma coisa muito importante que nós vamos desenvolver ao longo de nossa exposição hoje. Ele diz assim: toda vez que a justiça divina nos procura para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, se nos encontra em serviço ao próximo, agora aqui ele já associa, o prazer de servir está te levando a servir o próximo, não só aos seus interesses mais, mas ao próximo, independente de quem seja ele, independentemente de que tipo de trabalho se esteja executando. Mas tem aqui outro ponto importante. Ele usou a expressão assim, gente, interessante. A justiça divina vai te procurar. Vai te procurar para quê? Para executar a sentença. Mas que sentença é essa, Marcos? Você está ficando doido? Não, não estou não. Nem Emmanuel está. Essa sentença, gente, nós lavramos contra nós mesmos no planejamento reencarnatório. Todo mundo aqui é espírita sabe disso. Ninguém desce aqui no mundo das formas, esse mundo denso, sem um propósito claríssimo, muito bem definido lá no mundo espiritual, que às vezes, quando a gente chega aqui, fica meio em dúvida, mas se a gente abrir o coração, a gente consegue perceber qual é o nosso dever, qual é a nossa grande tarefa, ou qual é a nossa missão nessa experiência carnal. Acontece que, se nós voltarmos no tempo, em diversas reencarnações pretéritas, nós vamos encontrar alguns, eu estou falando por mim, no meu caso, uma enormidade de desvios. Vocês, é claro, só vão encontrar alegrias, mas eu, em particular, vou encontrar uma enormidade de problemas que eu deixei pendentes e que, pior, uma boa parte deles me constrange a consciência. Eles são chamados complexos de culpa que eu carrego, decorrentes de tomadas de decisões equivocadas quanto à lei divina lá no passado. Como a justiça divina é misericordiosa, ela às vezes nos coloca em moratória. O que significa isso? A gente paga lá na frente, a gente vai se preparar para pagar a conta que a gente deve para a harmonia cósmica na hora em que nós estivermos fortes o bastante para suportar o peso dessa sentença que lavraremos contra nós próprios. Isso acontece invariavelmente no mundo de expiações e provas. Salvo os benfeitores, salvo aqueles espíritos que estão em condições mais elevadas, a ordem geral do mundo é que nós lavramos sentenças contra nós próprios para o nosso próprio bem, porque assim nós nos livramos do complexo de culpa, do remorso. Nós transformamos isso em arrependimento e passamos a reparar o erro, como aprendemos que temos que fazer para poder nos livrarmos da culpa.
E aí, então, se nós, que lavramos essa sentença contra nós, que pode ser de qualquer espécie, pode ser, por exemplo, um câncer que nós vamos ter que enfrentar num determinado momento de nossos passos aqui na Terra, decorrente do desequilíbrio em determinado setor de nossa vida ou em nosso próprio corpo, enfim, algum desequilíbrio que tenhamos causado a nós mesmos, ao próximo ou a Deus. E isso, quando chegar a hora certa, diz Emmanuel, que esse câncer apareceria, por exemplo, estou aqui simbolizando este câncer, poderia ser qualquer outro testemunho, diz ele que se nos encontra nesse momento que vai acontecer a cobrança do débito, se nos encontra em serviço ao próximo, olha o que disse Emmanuel. Gente, é forte. Manda, é mandatório, não tem aqui quem discuta, não, ninguém impede. Manda a divina misericórdia. Veja, aqui atrás nós vimos que a divina justiça, olha aqui, a justiça divina. Olha como a justiça divina se transforma em justiça de misericórdia. A justiça de misericórdia, ou a divina misericórdia, manda que a execução. Você estava lá, ó, prenda o sujeito. Não vai prender o sujeito, não. A execução não vai ser feita agora. Suspende. Mas por quanto tempo? Não, suspende por tempo indeterminado. Isso que está falando é a divina misericórdia em relação a esse devedor que está buscando quitar seus débitos. Veja só, dever não é o problema. O problema é não querer quitar os débitos. Mas quando você quer quitar o débito, e você quer isso com o coração, e você tem esse prazer de servir ao próximo, a justiça divina é muito misericordiosa. Por isso que caminha sempre justiça e misericórdia lado a lado, em função do apenado, né? Daquele que está em processo de ter que quitar a sua dívida. E aí, quando acontece isso, manda que seja feito isso por tempo determinado. Agora, por que indeterminado? Porque esse tempo vai depender de como se comportará esse apenado, essa pessoa que está quitando seus débitos, no campo do trabalho ao bem, e não no campo do sofrimento ou das suas expiações. Esse sujeito, se permanecer neste caminho, a indeterminação do tempo permanecerá também. Mas não termina aqui, isso é que eu acho extremamente interessante, Emmanuel, como ele faz a gente refletir. Ele diz assim, e quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável, temos que passar por ele, com os mecanismos da justiça terrena, então nós vamos, às vezes, ter que passar por uma prova aqui na Terra, difícil, por exemplo, alguém que foi condenado a uma pena e ele não é responsável por aquilo, e, no entanto, ele está sendo condenado como se o fosse, e não tem mecanismos, ou não teria mecanismos de provar que aquilo está errado. Vamos imaginar uma situação dessa aqui na Terra. Se você, se eu, se cada um de nós está trabalhando em bem do próximo, com o verdadeiro prazer de servir, quando ocorre isso, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, essa influência, gente, aparece em nosso benefício. Tem uma expressão no jargão de empresas, que eles usam assim, o universo conspira a favor daqueles que trabalham. Nós aqui no Doutrina Espírita estendemos, o universo conspira a favor daqueles que trabalham no bem. Então, quando você não faz isso pensando nesse retorno, é lógico, mas esse retorno é natural, porque ele é consequência e gera no seu entorno uma psicosfera que conspira a seu favor, porque são várias almas que, de alguma forma, sentem por você uma espécie de gratidão, e essa gratidão que elas experimentam intimamente extravasa pelos mecanismos do pensamento envolvido por esse sentimento. E aí essas ondas mento-eletromagnéticas que formam a psicosfera no nosso entorno, nessa hora, aparecem em nosso auxílio. E aí você não sabe por que aquele juiz que já estava te condenando acha um papel que não estava antes, ele vê uma coisinha que ele não tinha percebido antes, enfim, ele para, de alguma forma, para buscar, não, esse não pode ser condenado, tem alguma coisa faltando. Ou seja, a intuição que nasce nele é decorrente desse fluxo de ondas mento-eletromagnéticas que formam a psicosfera em seu benefício. E aí, ameniza a penalidade, ou as penalidades que nós estejamos em curso, ou
Não é mais por tempo determinado. Suprime essas penalidades de todo. Se já tivermos, olha o preço suave, olha o fardo leve. Se já tivermos resgatado em amor, se tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimentos, expiações, para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Retificação, porque restauramos a nossa condição anterior, corrigimos o que tínhamos feito errado, reparamos. Tranquilidade em nós mesmos, porque não há nada mais de valor mais elevado na sua vida, na minha, na nossa, do que consciência em paz. Colocar a cabeça no travesseiro, seja aqui encarnado, seja desencarnado, e não ter nada do que se arrepender do dia anterior. Isso não tem preço. E isso não se consegue por via externa. É uma conquista da própria criatura. Então, aqui nós temos a condição fundamental do prazer de servir, quando ela transcende os limites do próprio eu e ela faz o que nós conhecemos no Evangelho. O amor cobre a multidão de pecados. Mesmo quando erramos, vamos dizer assim, gritantemente lá atrás, seja qual for o tipo de erro, se nós devolvermos tudo isso nesse prazer de trabalhar e servir com verdadeira devoção, com verdadeira abnegação, ou seja, com amor completamente puro, com amor completamente desprendido, com amor completamente como Jesus nos ensinou, nós poderemos ter a nossa sentença não mais apenas paralisada, mas retirada. Por quê? Porque você depurou, eu depurei, nós depuramos nesses momentos de longos cursos de trabalho ao longo de nossa existência, aquela água suja que nós havíamos contaminado com essa água limpa do amor, como se você estivesse pingando gotas de águas novas dentro da água velha que carregamos dentro de nós. Essa água vai transbordando, a sujeira vai saindo, a gente vai percebendo essa sujeira, o mal-estar continua, porque a gente percebe na consciência íntima que a gente tem alguma coisa, e essa sujeira, quando para de sair, só sai água limpa, a gente não tem mais essas sensações de que a gente tem alguma coisa ruim, porque aí então só sai o que é limpo. Nesse momento, estamos livres da prova, estamos livres daquilo que se chama sofrimento ou expiação. E Emmanuel termina. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Quando nós estamos trabalhando, se tínhamos alguma dor, provavelmente essa dor desaparece enquanto estamos trabalhando. A nossa querida Joana de Anjos diz uma frase emblemática que todos vocês com certeza conhecem. Quem enxuga lágrimas não tem tempo de enxugar suas próprias lágrimas. Ou seja, se você está preocupado em enxugar a lágrima da dor do outro, a sua dor não aparece para você. É quando então você sai de você e se coloca no lugar do outro. E você é o primeiro a se beneficiar disso, porque você se livra da sua própria dor, porque a dor do outro tornou-se mais importante para você do que a sua própria. Esse momento é um momento sublime de qualquer atividade na Terra, de qualquer movimento do ser humano na Terra. E Emmanuel nos disse isso. Isso chama remuneração espiritual. Então, o prazer de trabalhar e servir, nós vamos concluir, precisa ser o nosso papel no mundo. Então, eu começo, às vezes, meio ressabiado, entro num projeto, sabe que é isso mesmo, ainda não me entrego completamente, tenho dúvidas, mas na medida que eu vou trabalhando, que eu vou percebendo que o outro começa a fazer parte do meu mundo, eu começo a perceber que aquele trabalho é grandioso e eu já deixo de ser ressabiado e começo a me entregar, a me doar, ao ponto de, às vezes, como a viúva, aquela do óbolo da viúva, entregar, tirando de mim até o que me faltaria para poder atender o próximo, ou seja, superando-me na doação. Esse, então, é o nosso papel no mundo. Primeiro ponto fundamental que todos nós, os que estamos engajados aqui na AFA, vocês, de uma maneira geral, estão neste papel da ASFA. Os que estamos engajados em palestra, nas atividades pessoais que fazemos
estamos envolvidos com ela e temos que fazer o nosso melhor nela. E cada um de nós, onde estivermos, precisamos fazer esse prazer de servir ser a tônica das nossas ações. Mas nós grifamos aqui a palavra mundo que vocês elegeram acertadamente para colocar no título do nosso encontro. Mundo. Mas está muito bonito, muito bacana, seu Emanuel, esse prazer de servir, mas, disse Jesus, no mundo, meu filho, você terá tribulação, muitas tribulações. Mas disse assim, tende bom ânimo. Eu, Jesus Cristo, venci o mundo. Bom, trabalhar nesse mundo aí que nós estamos, com prazer de servir ao ponto de se superar, impõe vencer certos obstáculos, certas tribulações. E nós vamos falar um pouquinho disso. Veja o que nós estamos aprendendo. As tribulações existirão. Nenhum de nós escapará delas. Porque aquela sentença que nós lavramos contra nós mesmos, ela impõe tribulações naturalmente na nossa caminhada. Mas ele, que é o guia e o modelo de cada um de nós, diz que venceu. E ele está dizendo para você assim, se eu venci, faça o mesmo, meu filho. E você também vai vencer. Parece fácil, né? Não é, claro que não é, mas tenhamos atenção, é possível de fazer-se. Talvez não consigamos ficar 100% do nosso tempo vencendo o mundo. Não significa que não cairemos, que não teremos momentos em que parece que não daremos conta do recado que agora assumimos para dar. Na verdade, isso tudo faz parte do processo evolutivo, do processo de crescimento do indivíduo, da criatura que se lança na tarefa do bem. Não há afastamento da tribulação, não há afastamento da carga, não se alivia o peso, mas se dá condições para poder ter a carga percebida com menos peso. Atenção, percebida, o peso é o mesmo, mas a percepção da carga que eu tenho que carregar pode ser diminuída em função de certas situações que nós teremos que adotar com esse guia e modelo. Nós teremos, algumas vezes, contatos ríspidos com pessoas brutas, ríspidas, difíceis, às vezes até dentro de casa mesmo. Não precisa ser no mundo de fora, não. Pode ser no mundo interno dos nossos lares. Mas lembremos que ele, que venceu o mundo, diz que o jugo dele é suave. A rispidez que nós temos no mundo, com ele não existe. Mas atenção, o trabalhador precisa seguir. Esse é o primeiro ponto. Se nós quisermos ter aquele prazer de servir, precisamos ter esse guia que sabe por onde passa, porque já passou, e com ele nós nunca erraremos o caminho. Mas, tem sempre um mas aqui, gente, não é para desanimar ninguém, não, é só para a gente manter aqui firmes e fortes nas nossas convicções. Mas, disse ele, ó, meu filho, se você quiser vir após mim, olha só a condição que eu me imponho. Jesus, não sou eu, não. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Minha amiga e meu amigo, negar a si mesmo é você não estar mais no centro das atenções. É o outro ser o mote da sua vida. É você largar de preocupar-se consigo mesmo ou consigo mesma e preocupar-se com o outro. Não que você deixe de existir, mas como falamos há pouco, você será cuidado quando você está cuidando do outro, você vai ser atendido sem que você tenha que pensar em você mesmo, porque terá um sistema, vou usar essa expressão sistema aqui, que é aquele movimento conspiratório de uma psicosfera que se estabelece ao seu favor e que você acaba, então, se beneficiando sem se dar conta. Só para a gente lembrar, lá no livro Ação e Reação, se não me falha a memória, capítulo 14 ou 15, tem o caso de Adelino, que é um caso emblemático que todos nós precisamos estudar. Um verdadeiro benfeitor, que você olha assim e fala assim, é um anjo. Aí você vai olhar o passado dele, você vai ver por que esse anjo está atravessando tantas tribulações. E, na verdade, tem um momento da fala de André Luiz em que uma determinada pessoa do mundo espiritual, era um rapaz que havia desencarnado precocemente,
e cuja mãe estava no mundo espiritual, esse rapaz vinha fazer uma intervenção em favor do Adelino, porque a mãe dele estava sendo tão atendida todos os tempos. Esse rapaz fazia o pedido a Adelino por via da inspiração, e o Adelino prontamente atendia, e o Adelino tirava do que lhe faltaria dentro de casa para atender a mãe dele. E esse rapaz se condoeu tanto com o Adelino, vendo que ele mesmo estava faltando para ele o que comer às vezes, que ele fez uma intervenção. E o benfeitor que estava com ele, fique tranquilo, meu irmão, já está contemplado. Ou seja, não precisava nem dele pedir, mas só o fato da psicosfera que ele gerou antes dele articular em palavras ao benfeitor, já tinha movimentado, junto com outros esforços, os esforços que buscavam atender Adelino. Então, Adelino, mesmo que parecia faltar ele estava dando o que lhe faltaria, não faltaria não, gente. De alguma forma seria suprido posteriormente. Mas esse mesmo Adelino, ele também tinha uma cruz pesada para carregar. Ele tinha um problema de doença na pele, que dava umas gretas, ficava tudo gretado, com posturas de sangue. Era um negócio estranho que ele tinha, e que isso era decorrência do pretérito dele. Essa tribulação ele lavrou inconscientemente, porque no passado dele, quem leu o livro vai se lembrar, numa loucura por amor a uma criatura, supostamente amor, que na verdade não era amor, ele acabou dando cabo ao próprio pai, e depois, não bastando isso, jogou fogo no pai, colocando resina na cama. O pai ainda estava vivo, e ele provavelmente não percebera isso, ou não se dera conta, ou não se interessara, e o pai acabou sentindo todos os horrores daquele processo de ter sido queimado vivo, ainda que inconsciente, que ele tinha tomado ou dado um remédio para ele ficar inconsciente. Só que isso repercutiu na mente do Adelino, e ele carregou isso no mundo espiritual, carregou já ainda no mundo, enquanto estava encarnado, ele já complexo de culpa, o remorso já foi excruciante sobre ele, e isso foi levado, ele já começou a perceber isso quando estava encarnado, desencarnou, viveu isso de uma forma terrível, foi resgatado depois de muito sofrimento, 11 anos, se não me falha a memória, e aí, então, ele começou a trabalhar, mas isso estava impregnado por causa do complexo de culpa do perispírito dele. E quando ele reencarnou, isso repercutiu naturalmente no corpo físico. Essa era uma tribulação terrível que ele carregava, era uma tribulação física, mas existiam outras tribulações que eram de ordem moral que ele carregava também. E ele tinha que carregar essa cruz. Só que como você carrega a sua cruz? Reclamando pela cruz, quem foi que colocou essa cruz nas minhas costas? Ou você fala assim, bendito seja Senhor, que me deu essa cruz para minha própria limpeza, para minha própria regeneração, para minha própria redenção. Então, se você carrega a sua cruz com a sua condição de saber que aquela cruz é necessária para a sua própria depuração, para a sua própria pacificação, você carrega aquilo como uma tribulação que não é alegre, não vamos falar assim que seja alegre, mas é quase imperceptível quando você coloca sobre ela o trabalho no bem, quando o outro, o próximo, está na essência das suas ações. A sua cruz praticamente não aparece. Por quê? Porque aparecem aqueles que carregam um pouquinho da cruz para você, o peso diminui. E quando você faz isso, aí sim você está seguindo Jesus. Então, minha amiga e meu amigo, se você quer seguir esse trabalho de trabalhar com Jesus, para ter prazer de trabalhar e servir, a imposição para vencer o mundo que impõe tribulações. É segui-lo, negando-se a si mesmo, vendo o outro como a meta máxima da vida, tomando a nossa cruz, ou seja, as nossas próprias responsabilidades, as nossas próprias sentenças que lavramos. E aí, então, seguir incansavelmente o benfeitor maior. Por isso, minha amiga e meu amigo, aqui provavelmente alguns de vocês já sentiram isso. Ao seguir Jesus, você, trabalhador no bem, passa a ser um estranho no mundo. Igual aquele filme, Estranho no Ninho. Você está num lugar em que as outras pessoas não são, na sua maioria, é claro, existem outros estranhos no ninho, como você também. Mas a maior parte das pessoas que estão ao seu redor nem se dão conta dessa necessidade de negar a si mesmo, de carregar a sua cruz sem pestanejar.
Você passa a ser, em outras palavras, um peregrino neste mundo que ainda é muito material, muito focado nos interesses do eu e não do self ou do outro. Então, na verdade, quando você se propõe a ser esse indivíduo, prepare-se, porque você vai ser diferente no mundo. E muitas vezes não te compreenderão, muitas vezes te farão piegas, coisas assim que você ficará, às vezes, se não estiver preparado, desajustado. Mas se estiver preparado, você rirá de você mesmo com alegria, sem se importar. Segue, como diz Emmanuel, segue e trabalha. Não se para, não se detenha nessas coisas. Quem é trabalhador do que está no mundo, nessas condições, aprende a fazer isso de forma tranquila. Nosso querido Allan Kardec tem um comentário sobre isso. Ele diz assim: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte, olha a expressão, suportar, né? Ter as forças para poder resistir ao peso que às vezes arqueia. Suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar. A nossa fé é o bem sobrepõe a tudo. A nossa fé é a vida prossegue além do corpo. A nossa fé é ninguém está no mundo por acaso. A nossa fé é tem leis que vigem sobre todos nós, apesar de nós. Tem leis que, ainda que não a conhecêssemos, elas vigorarão independente de qualquer vontade individual. Portanto, essa fé que nós carregamos no Evangelho, nós carregamos com Jesus, esclarecido por essa doutrina espírita abençoada, faz com que nós suportemos todos os empecilhos que naturalmente acontecerão. Ah, eu estou precisando de trabalhador aqui na minha campo, não tem ninguém que assuma esse trabalho. É uma tribulaçãozinha que você vai ter que carregar o peso de 2 às vezes, de 3, mas carregue alegre. Carregue com alegria, porque você, na hora certa, terá alguém ao seu lado para te ajudar a carregar. Porque essa será uma maneira corajosa de enfrentar tribulações que vão aparecer sempre. Não nos esqueçamos disso, sempre. Então, tomar a sua cruz, na verdade, é carregar as suas tribulações que lhe são inerentes. Ninguém carrega a tribulação do outro, hein, gente? Ninguém passa expiações do outro. Nem uma mãe que vê um filho em tormento pode passar por ele o que a ele, espírito filho dela hoje, precisa ser exclusivamente ele passar. Então, tomar a sua cruz é individual, ainda que façamos o ajuntamento daqueles que uns ajudem os outros, carregando uma hora uma cruz do um, uma cruz do outro, mas a sua cruz é intransferível. Mas a origem das tribulações. Vamos trabalhar um pouquinho mais, porque nós já vimos que nós lavramos sentenças como nós. Foi o seu Emmanuel que nos elucidou. Diz ainda o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 8. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, você tem um espírito, vamos admitir um espírito ignorante, que não sabe ainda, nem se dá conta de que está fazendo o mal, porque é tão fechado na sua pequenez de entendimento do mundo, que ainda não consegue, por si só, acordar. O que se faz? Impõe a ele, essa é a palavra, não tem outra saída aqui. Impõe a ele uma tribulação tão forte, que leva-o a ter a escolha com conhecimento de causa. Ou seja, a fazê-lo despertar para a sua realidade no mundo, para a sua essência, para a razão de ser da vida. E ele passa, então, a decidir por conta própria as suas provas, e não mais por imposição expiatória. Mas há também os endurecidos. Esse é difícil, gente. Os cabeça dura. Conhece os cabeças duras? Esses são os terríveis. Eles passam, às vezes, várias e várias encarnações e passa para o mundo espiritual e continua fazendo a mesma coisa. A dona Ivone do Amaral Pereira conta um caso no livro Recordações da Mediunidade, em que ela foi visitar uma zona muito, muito triste do mundo espiritual, em que tinham 10 condenados, 10 criminosos,
E ela vai contar maravilhosamente a história deles, e você vê exatamente esse caso dos espíritos endurecidos, que não estavam despertos para poder, ainda que sofrendo dores, para poder tomar a decisão de fazer a sua própria escolha. E lá diz, nessa passagem, por um espírito benfeitor que estava lá ajudando-os, ele diz, na verdade era um espírito feminino, né, que estava vestindo a indumentária feminina, diz a Ivone que eles precisariam de uma reencarnação ainda muito dolorida, que ficariam praticamente sem noção do mundo, para conseguir amainar um pouco a repercussão do mal que eles fizeram neles mesmos, para ter condição de entrar para esse conhecimento de causa. Então, quando a gente vê pessoas em tribulações que parecem assim absurdamente cruéis, pensa, cruel na nossa visão reducionista de uma encarnação, mas numa visão ampla de várias encarnações, não há absolutamente nenhuma crueldade na lei de Deus. Nenhuma folha cai sem a permissão do Pai. Logo, se conclui que aquilo que parece extremamente cruel aos olhos do homem é uma depuração necessária aos olhos do Espírito. Portanto, esse é o tipo de trabalhador que ainda está dormindo e que as tribulações vai acordá-lo. Uma vez acordado, ele passa a estar entre aqueles que compõem os seguidores de Jesus. Mas também disse aí o nosso evangelho que os espíritos penitentes, aqueles que já se arrependeram e sabem que devem, sabem que têm complexos que precisam ser diluídos em si, eles passam a ficar desejosos de reparar o mal, de corrigir aquilo que fizeram errado e de proceder melhor naquilo que farão, para que não errem de novo. E esses aí escolhem livremente. Gente, com todo respeito, a maior parte dos habitantes de um mundo de expiações e provas que já estão focados no trabalho, não falando nem do trabalho do bem ainda não, no trabalho, não é ocioso, já encontra-se dentro desse aqui. Mas dentro desse rol aqui, existem outros tantos que já estão devotando-se ao trabalho no bem. E outros tantos que já estão experimentando o prazer de trabalhar e servir. E outros tantos ainda que já estão conseguindo cobrir o pecado com amor, mesmo que em situações específicas, mas já estão conseguindo. Percebam que nós construímos uma sequência de degraus de acontecimento desse trabalho na vida. Desde o trabalho por dinheiro, o trabalho para poder ter prazer de servir, o trabalho que é o devoto completo de amor ao próximo, e aí então você está nesse campo de fazer a vontade do Pai aqui na terra como no céu. Mas não tem outro tipo. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Eu disse que tem outro tipo, mas antes eu quero dizer o que nós estamos vendo aqui de merecido castigo. Eu vejo gente falando assim, ai meu Deus, o Espiritismo fala castigo. Gente, nós precisamos tomar um cuidado de estarmos contextualizados quando a gente propõe assim mudanças, né? Tem uma vez que alguém chegou para o Chico, e Chico, nós temos que modificar esse evangelho, não pode ter essa palavra castigo. E o Chico sempre, coitadinho, sempre assim, bondoso, me mesmo, precisa mudar. Aí diz que Emmanuel aparece para ele, não se muda o que foi escrito, meu filho, contextualiza assim. Aí, mais ou menos assim, eu estou falando com as minhas palavras. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que quando se escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, quando foi codificado essa doutrina, nós lembramos que se você pegar os espíritos que participam dessa codificação, os espíritos carro-chefes, vamos chamar assim, os espíritos principais, percebam vocês, esmagadora maioria deles são ex-padres da igreja. Oh, gente, se nós tínhamos uma igreja que adotava esse termo castigo, e a época que o evangelho estava sendo nascido na terra, era todo o tipo de linguajar que existia no mundo, como é que os espíritos iam falar? Agora, uma pessoa sensata, uma pessoa lúcida, uma pessoa que conheceu os princípios
da doutrina espírita, sabe que castigo é lei de causa e efeito. Então, quando a gente lê o castigo aqui, aos olhos que esses mesmos espíritos que utilizaram esse termo castigo nos trouxeram, nós estamos falando que estamos aqui ressarcindo um débito. Então, na verdade, castigo é aspas aqui no nosso entendimento do século XXI. Castigo, na verdade, é lei de causa e efeito atuando, é o efeito se dando. Feito este apodo aqui, precisamos lembrar que eu disse que tem provas com relação ao futuro que transcendem aquelas que decorrem de tribulações reparatórias. Porque existem espíritos que não precisam provar nada. Esses espíritos são exceção, mas eles existem. E quando eles descem ao mundo, eles descem com tarefas missionárias que transcendem toda a lógica do pensamento humano. E, por transcender a lógica do pensamento humano convencional, nós normalmente os chamamos de santos, chamamos de São não sei das quantas. Por quê? Porque eles não são acessáveis para, vamos dizer assim, do ponto de vista de chegar onde eles estão, pela maior parte das pessoas que habitam este planeta de expiações e prova. Por isso, eles transcendem a realidade do mundo e eles não são o que se chama normais aqui. Eles são exceção. Mas entre esses que estamos fazendo os resgates e aqueles que estão vindo aqui por missão, existe um terceiro tipo. Eu vou descartar os das missão aqui, porque eles são poucos. Vamos pegar aqui o do meio, aqui entre os dois. Existem aqueles que descem à Terra, não mais para resgatar um passado, mas eles descem à Terra para provarem a si mesmo que não mais caem na tentação de determinada prova. Então, esses espíritos não têm débitos mais com que se preocupar em essência. Esses espíritos, eles pedem provas difíceis em que uma determinada virtude dele, que está terminando de ser configurada, de ser instalada, de ser totalmente assimilada nele, ainda não está totalmente pronto e ele quer terminar de fazer esta prova de que essa virtude já é parte dele, que ela não mais precisa ser, vamos dizer assim, pensada antes de acontecer. Ela será automatizada no seu proceder em qualquer parte, em qualquer momento da sua vida. Então, esses espíritos, eles pedem provas com relação ao futuro também. Só que o futuro dele vai muito além daqueles que têm débitos a ressarcir, porque esses têm ainda que corrigir o passado antes de conseguir avançar com passos mais largos para o futuro, ainda que as duas coisas caminhem juntos. Então, nós aqui estamos diante de uma quantidade assim possível de 4 trabalhadores. Aqueles que espiam o passado, aqueles que fazem provas que têm o passado como sendo um pedido, mas que faz parte de um resgate. Ele pode, enfim, quando a gente fala de prova, ele pode, enfim, não cumpri-la. Tem aqueles que pedem prova para confirmar virtudes que eles construíram e querem ter certeza. E tem aqueles que transcendem qualquer pensamento, que descem ao mundo em condição completamente desnecessária de fazer prova, porque não precisam ser provados. Então, o que nós estamos dizendo é que essas pessoas que estão nesses 3 estágios da frente, as 4 pessoas de uma maneira geral, todas elas têm em comum uma coisa, talvez uns mais, outros menos percebidos, mas todas elas têm em comum uma coisa, essa tal aqui de futuro, ó, essa famosa palavra futuro aqui, que os espíritos chamam de vida futura. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 799, quando se pergunta qual é o papel do espiritismo na Terra, e eles dizem que deixando a vida futura de estar velada, de estar coberta pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar seu futuro. Ou seja, uma pessoa lúcida, não é uma pessoa que crê, hein? Gente, eu tenho muito cuidado com essa palavra, crê. Que tem o que não crê em nada, que é o pior dos mundos, tem o que crê, e o melhor dos mundos é o que sabe. O que crê é bom, porque já avançou um pouquinho, mas todo aquele que crê sem saber, chega no momento da prova, aquela prova testemunhal, pode acontecer o que os meninos dizem na conversa deles, podem amarelar, ou seja, podem titubear e podem não dar conta de cumprir a prova. Sabe por quê? Porque não tem certeza. Essa crença dele é insustentável nos momentos ápices, nos momentos cruciais. O que sabe, não. Se você sabe que a sua vida prossegue após o corpo de carne, com todo respeito,
Você pode até ter medo de passar por lá de lá, mas não medo da morte. Medo de passar do lado de lá, por quê? Porque, como eu, morro de medo de passar do lado de lá, porque tem tanto trabalho para fazer ainda, que está atrasado, que eu já devia ter feito, que eu não fiz, que se me levarem agora, eu falo, meu Jesus amado, não, pelo amor de Deus, eu tenho muito que fazer ainda, me segura mais um pouquinho aqui. Mas quando você não tem, já cumpriu, você está com a consciência em paz. Passar por lá de lá é libertação. Os espíritos chegam a dizer que a hora do sono é como se fosse a hora do recreio para o espírito, porque quando ele sai do corpo da carne, que é uma prisão, e ele vai ficar naquilo que é o momento dele principal, que é de liberdade. Então, quando você desencarna, ao contrário do que muita gente nesse mundo, que ainda não compreende essa essência da vida, pensa, é que, na verdade, você está se libertando e não morrendo, como se utiliza o termo na Terra. Portanto, quando você tem essa certeza, essa convicção absoluta, você aposta todas as suas fichas, usando a expressão aqui do mundo, no seu futuro, e não aqui no seu presente. Então, você não preocupa em amontoar coisas. Oh, meu Deus do céu, para que eu preciso de tanta roupa nesse guarda-roupa se eu uso tão pouco? E aí você começa a pensar assim, mas, poxa, para que eu preciso de 2 casas se uma só me basta? Para que eu preciso de 2 carros se um é suficiente? Para que eu preciso disso ou daquilo? Você começa a perceber que você tem supérfluos. Você começa a perceber que o essencial é tão pouco que você fala assim, olha, quando eu desencarnar, eu quero que as minhas coisas que eu deixar acabem numa caixinha de sapato. Aí você percebeu que você precisa de muito pouco para poder viver. Você, na verdade, está num outro campo de entendimento da vida. Essas coisas todas não deixam de ter seu valor. Cuidado. O Espiritismo não despreza os bens materiais. O Espiritismo os situa no seu devido lugar. Ou seja, eles são meios e não fins. Eu uso o carro, mas o carro não pode me usar. O que é o carro me usar? Agora eu quero um modelo novo, hein? Esse modelo aqui, eu quero. Você tá doido que você na rua com esse carro feio? Eu quero um carro bonito para o povo me ver. Olha o orgulho estampado. Então, essa criatura é escrava do bem. No bem não vive para ela, ela vive para o bem, para poder satisfazer o que está dentro dela, que é o ego centrado. Ela se centra em si. Então, quando essa criatura vive assim, ela está longe de entender que o mundo futuro é o que verdadeiramente deveria ele apostar todos os seus recursos. Nós, os espíritas conscientes, porque existem muitos espíritas ainda não conscientes, nós, os espíritas conscientes, sabemos que nós podemos e devemos preparar o nosso futuro, não com esse intento, eu vou trabalhar tanto aqui porque eu vou ter bônus horas, como a gente cansa de ouvir isso. Não, gente, não é questão de ter bônus horas. A questão é quando você trabalha pensando no futuro, você está trabalhando no presente, mas você nem se dando conta de que futuro existe. Lembra de Jesus? Por que você anda preocupado com o que você vai vestir, com o que você vai comer, onde você vai dormir? Todas essas coisas Deus sabe que você precisa, meu filho. E diz ele, basta o seu momento, porque o futuro, ou seja, é uma coisa que você não tem que se preocupar com ele. Trabalha no seu máximo, dando o máximo de você no presente, que o futuro está sendo construído naturalmente. Tem uma frase de um poeta que diz que você tem que viver intensamente o que você está fazendo. E fazer intensamente o que você está fazendo é construir seu futuro sem perceber. Então, aqui, gente, é o primeiro ponto dessa vida futura. A ideia é clara e precisa que se faça da vida, diz Kardec, futura, proporciona inabalável fé no porvir. Olha só, é aquilo que você não amarela mesmo. Não pode vir o que for. Você não vai amarelar nunca. Você vai ter uma fé inamovível. Você vai ter uma fé inabalável, porque você tem a certeza de que o futuro existe. E essa fé acarreta enormes consequências sobre a moralização de nós mesmos. Por quê? Porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual nós encaramos a vida terrena. Então, a vida terrena, gente, é meio. Eu venci o mundo, disse Jesus. A vida terrena precisa ser vencida. A matéria precisa ser subjugada e não nos subjugar. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato, momento rápido numa estadia em um hotel daqueles pulguentos, sabe aqueles hotéis pulguentos que você sai de lá coçando até não poder mais?
mas era o que você tem para poder passar, meu filho, dê graças a Deus. E ninguém fica no hotel pulguento por acaso, lembre-se disso. Você tem as suas tribulações que lhe são inerentes. Então você percebe claramente que isso é um sopro, rapidinho passa. Porque aquela expressão, quando a gente usa com alguém que está passando por dificuldades, é muito poderosa. Meu amigo, minha amiga, pensa em Deus. Tudo passa. E tudo passa mesmo. Nem as tribulações, nem as alegrias indefinidas no mundo de aspirações e provas são alegrias ou tribulações indefinidas. Elas permanecem enquanto precisarem permanecer para o bem daquele que as sofre. As vicissitudes e tribulações dessa vida, ou seja, dessas encarnações, não passam de incidentes que o indivíduo, a pessoa, a criatura, suporta com paciência. Olha que virtude poderosa. Por quê? Porque sabe que são de curta duração. Quando você tem isso na cabeça, por pior que seja o que você está passando, quando você tem a certeza que vai sair dali, você começa a ter outro estado de espírito íntimo. Assim, amigas e amigos, os trabalhadores no mundo enfrentam tribulações ou por expiações do passado, ou por provas com relação ao futuro, ou por ambos. Por quê? Porque a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. E ninguém passa a tribulação se não for missionariamente, porque provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Jesus diz, provou isso naquele conto, né, que muita gente achou que aconteceu de verdade, que o diabo tentou, né? Aquilo ali é o típico de um ser superior que não é tentado. Vamos lá, gente. Para que a gente feche esse estudo, nós trouxemos 2 estudos de casos aqui que nós reportamos aqui intimamente como elucidatórios ao nosso entendimento. E nós convidamos a cada um daqueles que se interessarem, ou daquelas que se interessarem, a buscar esse trabalho de entender melhor o que vamos trazer aqui, compulsando a fonte bibliográfica que traremos. Aqui nós vamos apresentar 2 situações, 2 estudos de caso. Tribulações como expiações do passado, que é um livro escrito pelas mãos da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, por Leon Tolstói, que se chama Carla Alexeyevna. Eu não sei se a pronúncia é essa, os russos e as russas aí, por favor, me corrijam se eu estiver errado, mas que seja isso aí mesmo no português, aqui bem sutil. Então, gente, essa Carla, vou esquecer a outra parte que é mais difícil, essa Carla, nossa amiga aqui do livro, foi emblematizada aqui por Leon Tolstói. Só para lembrar, gente, Leon Tolstói escreveu um livro, quando ele estava encarnado, que se chamava Ana Karenina. E esse livro, a época dele, induziu muitas moças, mulheres, ao suicídio. E ele sentiu um complexo de culpa tremendo lá no mundo espiritual quando ele voltou, porque ele viu quantas pessoas foram induzidas ao suicídio pela literatura que ele intencionalmente não tinha feito com esse propósito, mas que acabou causando. E ele sentiu uma necessidade tremenda de reparar. E se utilizou da nossa querida Ivone para trazer alguns casos. E no livro chamado Sublimação, que é escrito por ele e também pelo Espírito Charles, são duas passagens de Charles e as outras 4 ou 5 são de Tolstói, ele vai trazer casos em que tem alguma relação com isso. E Carla Alexeyevna é uma delas. Antes de contar sobre isso, ele conta de um rapazinho, um menininho de 10 anos, que ouvira falar de uma tia ou avó, não lembro como é que era a situação dela, que supostamente era a avó dele, e que ele tinha um desejo tremendo de conhecê-la. E ela era uma pessoa que tinha uma deficiência física, mas trabalhava absolutamente visando o bem dos outros, notadamente as crianças. Ela devotou a vida dela a essas crianças. Porque quando ela tinha 19 anos, ela iria casar com o amor da vida dela, que ela tinha conhecido na Alemanha, quando ela fez cursos na Alemanha. E quando ela foi casar, pouco antes do casamento, ela sofreu um acidente de cavalo, caiu sobre as pedras, se tornou imprestável, andava de muletas e tornou-se feia. Ela que era linda, era deslumbrante, na descrição de Tolstói, ela se tornou uma pessoa muito, vamos dizer assim, desagradável ao olhar, para usar uma expressão menos terrível. E aí
ela tinha esse amor da vida dela ao lado dela, mesmo com essa situação. E ela não quis amarrá-lo ou segurá-lo ao lado dela, que se tornaria uma pessoa que seria um peso para ele. E, de forma veemente, tentou afastá-lo dela e acabou conseguindo, até que muito tempo depois ele toma coragem e casa com outra. E para ela foi a dor moral mais difícil, que a dor física que ela viveu, ela percebeu através de todos esses processos que ela passou. Mas a dor moral era a ausência desse amor da vida dela que ela não podia ter. Esse menino ficou ao lado dela 3 anos. E no 3º ano ela desencarnou. Esse menino, depois adulto, a época de Kardec, foi para a França. Kardec estava, na época, conduzindo os trabalhos de codificação da doutrina espírita, e ele, na França, foi encontrar-se com um amigo dele, que me falha o nome, e esse amigo vai levá-lo a conhecer o nosso Victor Hugo, que já era um espírita naquela época, Victor Hugo tinha sido exilado, já tinha voltado para Paris, e junto com Sardô, ele fazia reuniões mediúnicas na casa dele. E esse rapaz foi, de alguma forma, convidado para ir para essa reunião. E nessa reunião mediúnica, depois de algumas comunicações, eles usavam mesinhas, e naquela época deles, eles usavam mesinha. Apareceu uma pessoa que queria se comunicar, e quando essa pessoa disse que queria se comunicar, ela disse que era para o Sardô tomar o lápis, queria escrever pelo lápis, senão não era muito cansativo esse negócio na mesinha. E, de fato, assim aconteceu. E ele fez a sua psicografia, era o Victor Sardou, né, que era um dramaturgo francês, e conduzido ou orientado por Victor Hugo, que esta mulher, chamada Carla, vem trazer para esse rapaz, que já era agora um senhor. Antes de eu ser a personalidade Carla Alex Veina, vivi com outras como outra personalidade e outro nome. E amei o meu querido Rupert, que era esse prometido dela, que também vivia com outra feição física, outra personalidade, usando outro nome. Desde quando ela estava falando, este rapaz não entendia nada de reencarnação, então ela cuida de explicar direitinho para que ele entenda. Isso é a reencarnação, que os espíritos do Senhor explicam aos homens na atualidade, ou seja, o Espírito de Verdade estava fazendo a codificação. Éramos esposos e nos amávamos ternamente, mas nossa felicidade teve pequena duração. O meu querido Igor, eu não prometo não falar esse nome, como então se chamava, ele morreu em uma guerra no tempo de Pedro o Grande, um dos maiores nomes da história dos líderes da Rússia. Desesperada, desiludida, sem poder sequer chorar sobre o túmulo do meu bem-amado, arruinada, doente, descri de Deus e de mim própria. E um dia deixei-me precipitar do meu 3º andar, onde residia, e onde a desgraça penetrara com o desaparecimento do meu Igor, caindo sob as pedras do pátio. Olha a similitude com o tombo dela do cavalo. Ela caiu sob pedras também quando caiu do cavalo. Ou seja, existe uma simetria na programação espiritual, mesmo que não seja uma simetria perfeita do ponto de vista humano. Meu corpo, maltratado pela queda, fraturado, contundido, deslocado, sucumbiu 3 dias depois, vítima de mim própria, fazendo-me sofrer intensamente, pois eu não quisera viver sem o meu Igor. Então, ela fugiu de uma prova que ela tinha que passar. Era a prova de viver longe de alguém que a preenchia espiritualmente. Senti-me viva, separada daquele corpo, mas sofrendo as mesmas angústias da perda do meu Igor, sem poder vê-lo, sem obter notícias dele, afastada de todos os que me amavam e aos quais ofendi com o suicídio e coisa acerba, sofrendo também as dolorosas consequências do suicídio do corpo na minha estrutura espiritual, ou seja, repercutiu tudo no corpo espiritual. Senti ossos fraturados, não obstante estar desligada do corpo, impossibilitados de se reorganizarem. Senti-me aleijada, deformada, feia, mais dolorida e desesperada do que nunca. Não me podia afastar da cena da minha queda do sobrado. Via e sofria ao mesmo tempo, tomada de pavor e sensações reais, como se de momento a momento eu me atirasse outra vez para sofrer o mesmo eternamente. Assim me demorei por muito tempo, não sei por quanto tempo, perdida na treva daquela angústia indescritível, presa de um pesadelo incompreensível
que me subjugava à vontade. Um dia, no entanto, adormeci pesadamente. Creio que durante muito tempo. E depois, ao despertar, compreendi o que se havia passado. Provavelmente ela foi induzida a esse sono magneticamente. Eu matara em mim apenas o corpo carnal, mas a alma, construída de essências imortais, sobrevivera ao meu desespero. E ali estava, viva e racional, arrependida, sofredora, envergonhada de seu crime diante de Deus e de si mesma. Tive forças para orar e orei, pedindo perdão a Deus, desfeita em lágrimas. Veja o poder da prece. Amigos e assistentes chegaram com o fim de me socorrerem. Eram almas como eu, porém felizes. Por quê? Porque traziam tranquila a consciência e vieram para me ajudar. Olha aqui o prazer de servir das almas livres de tribulações. Não as reconheci porque mal as distinguia na penumbra forte da aura que me circundava. Eu era uma alma revel que não possuía sensibilidade para ver e compreender os anjos de Deus. Disseram-me eles que eu cometera um delito gravíssimo e que um século seria pouco para eu poder repará-lo, reabilitando-me perante a lei suprema. Ensinaram-me certos detalhes dessa lei, muito importantes e necessários a todos nós, afiançando-me que eu poderia recuperar-me à sombra de Jesus Cristo. Se queres vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um vasto panorama de modos de bem viver para Deus e para o próximo foi me apresentado. Olha que bacana, gente. Deram opções para elas. Panorama de opções que ela tinha. Examinei esse panorama detidamente e refleti sobre ele, depois do que me disseram. Escolhe por ti mesma o que deverás fazer para desagravar a consciência e te reabilitares do suicídio. O que escolheres será levado em consideração e se realizará. Gente, é um suicida, normalmente nem mesmo esse panorama de opções é dado, é imposto. No caso dela, ela provavelmente já tinha algum atenuante. E no caso de uma pessoa que não tem um crime tão grave como esse, você escolhe a sua prova, ninguém passa para você opções. Então veja que ela estava numa situação intermediária em função do crime grave e, ao mesmo tempo, em função das conquistas. Mas, diz o benfeitor para ela, reflete maduramente sobre tudo que te convém. Por quê? Uma vez escolhido, o caminho a seguir será irrevogável. Escolhendo-o, estarás lavrando a tua própria sentença, como Emmanuel nos disse no começo da nossa fala. Gente, aqui nós temos expiação e prova ao mesmo tempo, e preste atenção. Expiação será a forma como o acidente irá acontecer, ela não se livrará disso. Agora, a prova é ela escolher ficar com o noivo ou não ficar com o noivo. Aí estava nas mãos dela. Se tivestes força para infringir a lei de Deus, também a conseguirás para te reabilitares do opróbrio de a esta haver infringido. Quem tem força no mal, tem força no bem. Tem um livro de Zilda Gama em que Victor Hugo diz que o festim de bodas no céu é tão grande para quando um espírito malfeitor volta para Deus, porque sabem esses espíritos que ele teve tanta força para fazer o mal, que ele terá tanta força para fazer o bem, que ele será um agente maravilhoso do bem na Terra. Mas sabe que as realizações a se efetuarem para esse inapelável serviço serão provadas sobre a terra. Aqui, então, vem a prova propriamente dita. Vivendo tu em novo corpo humano, como só em ser os corpos materiais e terrenos. Diz ela, meditei profundamente sobre essas advertências. Depois de algum tempo, de profundas e penosas meditações, é assim quando a gente carrega complexo de culpa, cheguei à conclusão de que me competia o seguinte, e ela fez a escolha. Ora, eu devia então reparar a minha falta, provando a mim mesma o meu arrependimento por aquele ato cometido, resignando-me, aceitando o que eu não posso mudar, a viver sem Igor, depois de, novamente, em existência nova, tê-lo amado. Jesus me daria amparo e consolo para que saísse vitoriosa desse terrível testemunho. Apresentada a minha petição aos assistentes que me serviam,
foi ela aprovada e considerada correta, coerente com a lei suprema. E Carla Alexeyevna desceu ao mundo e se tornou uma grande trabalhadora na seara do bem. Se vocês quiserem conhecer a história dela, por favor, tomem esse livro e leiam. Vocês vão ver uma trabalhadora do bem. Muita gente tem o equívoco de pensar que todo suicida, quando vem reencarnar, vai trazer marcas no seu corpo do suicídio ou daquele campo onde foi afetado com o suicídio. Não necessariamente é assim. Ela nasceu bela, nasceu bonita, como tem outro espírito nesse mesmo livro que se chama Nina, que dois capítulos à frente, chama Nina, e ela também nasceu bela e, no entanto, tinha sido uma suicida, mas nasceu bela para passar as dificuldades morais que passou. Então, nós temos aqui, independentemente do que levou ao suicídio, a reparação é o que importa, e não a forma como ela será feita, fisicamente ou moralmente. E ela enfrentou e venceu as tribulações que lhe eram inerentes, não as inerentes ao Max, não as inerentes a cada trabalhador aqui do Aspas, não as inerentes a cada um daqueles que habitam o planeta. Mas, como dissemos, para fecharmos, temos as tribulações como provas elevadas. E aí nós temos um espírito que vocês com certeza não conhecem, tá certo? Até porque ele é muito pouco conhecido no mundo. Chama Eurípides Barçanufo. É até difícil falar, né? A gente nem conhece o nome dele. Esse espírito Barçanufo, ele passou por uma experiência na Terra, gente, interessante. Porque ele teve um determinado momento da vida dele que ele teve um sonho. Ele teve um sonho em que ele, naquele momento do sonho, ele precisava, vamos dizer assim, enfrentar uma experiência diferente. E quem relatou isso foi o nosso querido Hilário Silva, em espírito, porque Eurípides Barçanufo nunca contou isso para ninguém enquanto encarnado. E só soubemos disso porque lá no mundo espiritual se conhecia isso e, obviamente, com a permissão dele, foi trazido à Terra depois de sua desencarnação. E o nosso querido Hilário Silva, a maior parte de vocês conhece essa história, mas nós pedimos permissão para repetir, disse que o Eurípides Barçanufo, que era o apóstolo da mediunidade em Sacramento, ele, na verdade, começou a se observar depois de aquele deitou na sua cama assim, naquele movimento de sono, ele não sabia se estava dormindo, se não estava dormindo, e ele começou a se observar já fora do corpo físico, em processo de desdobramento. E como ele se viu assim, ele percebeu que estava sendo arrastado, como se tivessem mãos intangíveis puxando ele para cima. E ele percebia que subia, subia sempre. Ele até queria descer, porque estava assustado, era um negócio assim frenético. E ele queria voltar para o corpo físico, que não era o habitual, mas ele não conseguia. Aquela força era impossível de ser detida. Ele tinha como se fossem esses braços, e ele ia respirando a cada momento, ao longo desses braços intangíveis, levado por esses braços intangíveis, novos ares, novos ambientes. E ele sentia situações diferentes, como ele não habitualmente experimentara. E ele passou a ter uma forma que não era a forma do corpo físico, era uma forma leve, é como se ele estivesse respirando um ar livre, leve, super leve. E ele viajou, continuou viajando, viajando, como se fosse um pássaro teleguiado. E ele até um dia, ou melhor, até um determinado momento, ele acaba sendo deixado em um lugar que ele reconheceu como se fosse uma campina verdejante aqui da Terra. Mas não era uma campina da Terra, porque era muito diferente. O verde era retumbante, era de uma tonalidade diferente, o ar era completamente diferente. Ele sabia que não estava na Terra. Ele reparava aquela doce paisagem. E aí, curioso, diz Hilário, porque daí, quando ele estava reparando a paisagem, ele avistou um homem, bem longe dele, que meditava. E esse homem, nessa paisagem toda linda, toda surreal, esse homem emitia uma doce luz, como Hilário descreve o que o nosso querido Eurípides Barçanufo teria experimentado. E aí, assim, como que magnetizado pelo desconhecido, o Eurípides Barçanufo se aproximou dele. Mas, quando ele estava se aproximando, houve um momento que ele parou, estacou de vez, trêmulo, porque algo no íntimo dele dizia, bem dentro dele, dizia que não avançasse mais. Por alguma razão, não passa desse ponto. E num deslumbramento de júbilo, sem dúvida alguma, ele se reconheceu
na presença de ninguém mais e ninguém menos do que o Cristo de Deus. Estava ele envolvido por uma emoção que não dá para a gente descrever. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista que ele estava sendo submetido. Ficou em silêncio, sentindo-se como se fosse um intruso, incapaz de voltar ou de seguir adiante. Estava ali como aquele João Bobo parado, não sabia para ir para frente nem para trás. E aí, parado assim nessa condição, ele recordou as lições do cristianismo, recordou os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes. Ele se lembrou da mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Ele se viu lembrando tudo isso, começou a chorar de forma insopitável. Mas olha que interessante. Quando doces lágrimas desciam sobre o rosto dele, ele percebeu que Jesus também chorava. Ai, meu Deus do céu, é como se ele tivesse transpassado de um súbito sofrimento por ver o pranto de Jesus. Ele queria afagar as mãos de Jesus, ele queria se estirar à maneira de um cãozinho aos pés de Jesus para afagar o Senhor que ele tanto amava. Mas estava como que chumbado ao solo estranho, solo que ele não conseguia entender. E ele recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se lhe perpetuarem nas diversas criaturas que até hoje na Terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Ele se lembrou de tudo isso que até hoje acontece. E nisso ele não se conteve e abriu a boca suplicante. Quando ele vira-se para Jesus, aliás, ele vira-se para Jesus, não, quando ele abre a boca sem ter coragem de olhar para Jesus e diz: Senhor, por que choras? E aí, minhas amigas e meus amigos, não houve resposta de Jesus. E ele espera um pouquinho e emite essa outra indagação. Senhor, choras pelos descrentes do mundo? Que ele estava pensando nisso, né? E aí Jesus responde: Não, não, meu filho, não sofro pelos descrentes do mundo, aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Gente, olha que coisa pesada. Choro por todos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E conta Hilário que desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação, Eurípides entregou-se aos necessitados e aos doentes sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Ele estava com 40 graus de febre, apanhado pela a Covid daquela época, chamada gripe espanhola. Estava à beira da morte. Daqui a algumas horas ele morreria. E se não a mãe dele sustentar para ele ficar ali, ele teria se levantado para ir ajudar as pessoas. Mãe, como eu posso ficar aqui enquanto tem gente morrendo? Como se ele não estivesse morrendo também. Gente, aqui é uma alma que não tem o que provar para ninguém. Desce de tão alto como um Francisco de Assis, que representa essa casa abençoada, para poder nos mostrar aquilo que nós precisamos também fazer aos homens. Tudo o que nós gostaríamos que os homens nos façam, mesmo quando os homens não nos façam, mesmo até quando os homens nos façam o oposto, em que tenhamos que aprender o perdão das ofensas, tenhamos que aprender até não ser ofendidos um dia, e aí então seremos os trabalhadores verdadeiramente que teremos prazer de trabalhar e servir em toda parte, porque em toda parte reconheceremos o prazer de servir. É isso, minhas amigas, é isso, meus amigos. Esse é o pontapé inicial para as nossas conversas, para os nossos diálogos nesse trabalho tão ingente de seguir os passos de Jesus. Muito obrigado pela atenção de todas e de todos.